Olá! Bom, nos vídeos anteriores eu mostrei para vocês como fazer o primeiro aplicativo e como colocar ele no seu celular ou no seu tablet para sentir como é que ele roda. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer um app um pouquinho mais complexo, como é que funciona a estrutura de pasta do Titânio, para a gente colocar as imagens e deixar ele com um visual um pouco mais atraente. Aqui ele estava meio sem graça, né? Tipo, tudo branco com um texto dentro. Bom, vamos lá. Para você ter um app com uma arte legal, você precisa de um designer ou de um artista gráfico que faça essa arte para você. Se você não tem um artista, não se preocupa, você pode improvisar com o seu talento mesmo e a gente vai colocando as artes dentro do seu app. Mas se você tiver um designer é muito legal, porque ele pode criar a parte visual do app e deixar ele muito mais interessante esteticamente para que os usuários sintam mais vontade, mais a vontade de usar o app. Então, com as artes do app e os seus códigos super poderosos, você vai dar muito mais funcionalidade para o seu app. E a gente junta os dois e cria o app. Por isso que eu coloquei aqui designer mais desenvolvedor igual a app. A gente tem a arte, o código, gerando um app interessante para todo mundo. Bom, vou mostrar para vocês como funciona, como é que as artes vêm de um artista para você. Então, por exemplo, eu usei como base aqui um app que eu imagino que todo mundo conheça, que é o Instagram. E eu usei como base a tela de usuário do Instagram, no caso, meu usuário. Então, aqui nessa tela eu consigo ver as minhas fotos e tem uns botões aqui embaixo, uns botões na parte de cima, minha foto do perfil, um botão de configurações aqui, meu número de followers, ok. Então eu desmontei essa tela para vocês entenderem mais ou menos como é que as telas vêm fatiadas, que é como a gente chama, de um artista. Então aqui, por exemplo, a gente tem a tela do Instagram toda se montando aos poucos. Então, primeiro vem o perfil do usuário, depois eu coloquei aqui o botão, e tudo vem separado, tá vendo? Como se fossem fatias mesmo de uma tela. Os botões aqui na parte de baixo, a tela com todas as fotos, mais botões aqui em cima, textos e a nossa imagem do perfil, todo esse tipo de coisa. Isso vem tudo fatiado de um artista. Então ele cria essa tela, por exemplo, no Photoshop ou em algum app, em algum programa que ele goste, e ele separa cada elemento desse para você. E salva no formato OpenGL ou .jpeg, que são formatos de imagem já usados e que são lidos pelos aplicativos que a gente vai desenvolver aqui ao longo desse curso. Então, por exemplo, aqui eu tenho um botão de editar, ele veio separado no arquivo.png, eu tenho o botão de grade, modo de visualização de grade, esses nomes fui eu que dei, porque fui eu que fatiei essa tela do Instagram, para vocês entenderem melhor como é que ela funciona. Então, por exemplo, a minha foto de perfil vem assim, separada, no arquivo.png pequenininho aqui. Essa tela do iPhone, do Instagram que eu mostrei para vocês, foi tirada de um iPhone 5, que tem a tela retina. O que é a tela retina? Vou explicar para vocês um pouco de densidade de tela e de resolução. O Android tem diversos tipos de tela. Vou começar pelo iOS, porque é um pouco mais fácil de entender. E aí o Android vocês vão entendendo ao longo do tempo. O iPhone 3GS, por exemplo, ele tem uma tela de 320 por 480 pixels. São mais ou menos a unidade de medida que a gente usa dentro de tela, que é o pixel no caso. Então aqui ele tem 320 por 480 pixels. Já o iPhone 4 e 5, que são telas retinas, ele tem o mesmo tamanho, só que ele tem o dobro de pixels. Tá vendo aqui que ele tem 640 em vez de 320? Isso faz com que ele tenha mais qualidade, mais definição. Quanto mais pixels numa tela menor, mais resolução ele vai ter. Então, por exemplo, o iPhone retina ele tem uma tela muito mais nítida, muito mais clara, com muito mais definição do que uma tela do iPhone não retina. A mesma coisa acontece no caso do iPad, que tem o iPad mini, iPad 1 e 2, que ele não tinha a tela retina, que é 768 por 1024 pixels. Ok, já os iPads mais novos, como por exemplo o iPad Air ou o iPad mini retina, ele já tem a tela retina, ou seja, tem o dobro de resolução com a mesma dimensão de tela. O iPhone 5, ele tem a tela retina igual ao do iPhone 4, só que ele é um pouco mais comprido, então ele tem um pouco mais de pixels na questão de altura, que são 1136. O Android, dependendo da plataforma, se for Samsung, o Motorola, Samsung Galaxy S3, tem uma resolução diferente do Samsung Galaxy S4 e você tem que estar preparado para todos esses tipos de resolução. Então, quando a gente cria um projeto novo no Titânio e a gente fala que esse projeto vai ser usado no Android, ele já cria para a gente uma pastinha aqui dentro de Resources. Ele cria a pasta iPhone e a pasta Android. Na pasta iPhone, a gente tem as artes que vão aqui dentro e pronto. Então, se você vai fazer um app para iOS, ele já vai criar a pasta iPhone. Por mais que o app seja para iPad, ela vai se chamar iPhone, não se preocupa. No caso do Android, ele também cria a pasta Android e cria a pasta Images. Aqui dentro da pasta Images, ele já cria uma pasta para cada resolução de tela.
Então ele cria para resoluções HDPI, MDPI e LDPI. E aqui dentro dessas pastas você vai colocar as imagens no tamanho certo para aquela resolução. É muito fácil. Ok. Você deve estar se perguntando, pô, como é que eu faço para diferenciar entre uma tela retina e uma tela não retina no caso do iOS? Bom, é muito simples. Essa tela que eu mostrei do Instagram, como eu disse, rodava no iPhone 5. Então ele tem a tela retina. E eu recortei baseado nessa tela retina. Então, eu já exportei por exemplo, esse botão de likes aqui embaixo. Eu exportei ele com o nome de btlikes @2x. Tudo que for retina tem o sufixo @2x. Que assim, na hora que o iPhone abre, ele fala, pô, eu sou um iPhone retina, então vou chamar só as artes do tamanho retina. Ou seja, só as artes @2x. Se você não tem uma tela retina, você vai chamar as imagens não retina. Então são as que não tem @2x. Que tem a metade do tamanho e não tem o sufixo @2x. Então, por exemplo, nosso btlikes aqui, .png, ele tem 64 pixels de largura e o @2x tem 128, que é o dobro, e tem o sufixo @2x no nome. Na hora de chamar no código, a gente não chama o @2x, a gente chama esse, o btlikes.png. E aí o iPhone já sabe interpretar se ele é retina ou não e qual tamanho de tela ele vai chamar. Ele tá se perguntando, pô, legal, eu já sei onde coloca as imagens, mas e onde eu ponho os outros códigos que eu quiser criar? Bom, aqui no Titania Studio, ele já separa aqui as pastas pra gente. A gente tem a pasta Resources e todos os códigos vão aqui dentro da pasta Resources, todos os nossos arquivos .js ou XML. Se você quiser, você pode criar alguma pasta nova. Para isso é só você clicar com o botão direito do mouse aqui, vir New, Folder. E aí você pode criar uma pasta. Então vamos supor que aqui eu vou ter uma tela chamada Dashboard. Então eu crio uma pasta chamada Dashboard e aqui dentro eu crio um arquivo, New File, dashboard.js. Pronto, o arquivo já está dentro dessa pasta. E é só fazer as chamadas normalmente, como a gente faz em qualquer outro arquivo .js. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido direitinho como funciona o esquema de pastas e como fatiar uma tela para o seu aplicativo, como exportar essas imagens e que você vai precisar de um designer para deixar o seu app visualmente atraente. Mas se você não tiver, não se preocupa. Você pode improvisar, usar os seus talentos e seus dotes artísticos e deixar o seu app muito mais bonito. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para a próxima aula.